telespectador do canal TV Câmara 61.3. Estamos de volta com mais um programa Agora é Lei, hoje para falar sobre o papel do Poder Judiciário nas crises políticas. E o nosso convidado é o Dr. Luciano Tertuliano da Silva, juiz federal da Primeira Vara da Justiça Federal de Assis. Dr. Luciano, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença. A oportunidade de falar sobre um tema tão relevante. Doutor, nós temos acompanhado aí a República Brasileira e ela vem sempre em crise, né? Poucos dos presidentes das eras chamadas democráticas tiveram os seus governos, os seus mandatos completados. E sempre o Poder Judiciário veio a ser chamado para resolver ou para atuar nessas crises. Diante disso, qual que é uma análise que o senhor faz do contorno dessa crise política, dos contornos dessa crise política com relação às outras que nós tivemos no passado? E se o senhor pudesse estabelecer um panorama desta crise política e da participação do judiciário nela. Claro. Quando se fala em crise, primeiro é preciso que saibamos, né, o que é uma crise. E para isso é preciso fazer uma análise intrincada entre Estado, direito e poder, né? O Estado, na verdade, o seu nascedouro está nas famílias antigas. Que partiu-se da necessidade de um povo, os integrantes familiares, o território, o núcleo familiar e o poder soberano, que era do pátria família. Então, surgiu daí o que hoje se conhece por Estado. Na verdade, naquela era primitiva, era uma situação e não um órgão político como é hoje, né? O nível político como é hoje. Nessa situação, a família começou a comunicar-se socialmente. Então, essa evolução social trouxe a necessidade de um mecanismo de conversa, de ligação, de comunicação entre esses membros sociais. Daí vem a política. O papel da política, portanto, é permitir a discussão dos integrantes sociais com os seus governantes, né? Portanto, o Estado é um órgão representativo de poder político. Por que de poder político? Porque coube ao Estado propiciar essa convivência pacífica e harmônica entre os membros sociais, e para isso ele vale do quê? Do direito. O direito, portanto, é um mecanismo, é um instrumento de que o Estado tem para poder permitir que as pessoas vivam com civilidade, com paz, e, enfim, buscando que cada um se desenvolva da forma mais pacífica possível, né? A evolução social também trouxe grande influência na evolução do conceito de Estado, né? Por quê? E nisso vem a importância do direito. Porque não basta apenas o poder do governante para que o governado se subordine aos seus mandos, né? Então, o que faz com que nós, governados, aceitemos um governo sobre nós? É a legitimidade. É a legitimidade do governante e que nos permite aceitá-lo. Então, legitimidade é o quê? É o respaldo no próprio grupo. Respaldo no próprio grupo. Social que ele governa. Aquela ligação, aquele viés, a conexão moral, legal e ética do governante para com os governados, né? E isso por quê? Porque o poder desprovido de legitimidade tende a descambar. Sim. Por isso que Santo Agostinho já dizia que o poder sem limite do direito torna governantes em bandoleiros, né? Então, quando se tem esse panorama, essa base de sustentação do poder, que seria a legitimidade, aí sim nós temos todo o contexto necessário a uma boa governança política, né? Eu queria só ressaltar os três critérios, os três integrantes da legitimidade: moral, ética e legal, né? A moral é aquela sensação de cooptação da confiança dos governados e manutenção dessa confiança no poder. Ou seja, os governados aceitam o poder na crença de que ele será direcionado para a sua finalidade maior, qual seja realização do bem público, né? A ética
como nós sabemos que a discussão é infindável, mas em resumo, quer dizer, o governante tende a agir de modo probo, né? De forma honesta, de forma clara, porque não se pode buscar a finalidade maior, que é desenvolvimento humano, do ser humano com dignidade, com um governante que não seja ético. E, por fim, o último integrante de legitimidade seria a lei. O governante tem o poder limitado pela lei. Daí porque a submissão à lei é muito importante. Muito bem, estabelecidos esses parâmetros, né, do Estado, do governo, da política, do direito, do poder, nós passamos a entender agora o porquê dessa crise. Bom, vejamos. O Estado sofreu, ao longo da história, uma alteração do seu conceito, não é? Passou-se a desalojar, desimportar o seu caráter subjetivo, ou seja, o povo, né? Os governantes, quando chegam ao poder, tendem a se encantar por ele e esquecer dos governados. Na missão principal de manter-se no poder. E aí começam a haver desvirtuamentos que levam à crise. Fez um agravamento disso, que aconteceu lá atrás, né, em tempos até imemoriais, levou, num passo a passo, a teoria de Montesquieu, né? Separação de poderes. Para que o poder se controlasse. Isso, né? Mesmo. Uhum. E justo nessa linha que o senhor colocou, que nós dissemos atrás, o poder há que ser controlado, né? Justamente para que não haja um descambo. E nessa linha intelectiva, Montesquieu foi muito importante, porque ele não idealizou a teoria da separação dos poderes, mas ele foi a que lapidou-a. Sim. Não é? E, lógico, o poder concedido ao governante, ele é limitado, inclusive, por esse princípio. Quer dizer, embora existam 3 poderes independentes e harmônicos entre si, a relação entre eles é de freio e contrapeso. Não é? Uhum. Eles têm que se respeitar e têm que se equilibrar. Não é? Muito bem. Nessa linha intelectiva, nós começamos a analisar que o Estado sofreu uma evolução, né, como eu vinha dizendo, e que o povo foi deslocado a segundo plano. A partir daí, nós já vimos um aviltamento a um dos integrantes da legitimidade, qual seja a observância da legalidade. Quando se faz isso, quando se deixa de observar a legalidade, necessariamente você atinge o povo. Agora, o que é observar a legalidade? Quando nós pegamos e abrimos a nossa lei maior, né, lá está previsto no seu artigo de 1 a 5º, vários direitos fundamentais. Né? Dentre eles, princípios fundamentais da República de erradicar a pobreza, zelar pela dignidade humana, né, e promover o desenvolvimento social e humano. Ou seja, primar-se pela lei é buscar com o seu governo realizar esses direitos fundamentais. Quando o governo passa a esquecer o povo, ele está também esquecendo a sua obrigação de executar, concretizar esses direitos fundamentais em todos os seus níveis. Quando, então, o povo passa a ter o direito de voltar-se contra o sistema, buscando um governo alternativo. Não é? Daí que é muito importante, nós, via de regra, fazemos referência aos 3 integrantes do conceito de legitimidade. Não é? Partindo um pouco agora para o segundo conceito, a moral, quando o governante passa a esquecer de concretizar direitos fundamentais da pessoa humana, como, por exemplo, saúde, segurança, educação, ele necessariamente perde aquela confiança cooptada anteriormente. Entendi. Né? O povo deixa de confiar no governo. E com essa desconfiança e com esse abuso, ao não submeter-se à lei, abre-se um campo muito fértil para a falta de ética. Já que o governante perdeu
a confiança dos governados, já que ele descambou o seu governo para realizar finalidades que não estão previstas na lei, ele passa, então, a se inflar eticamente. Quando, então, fica muito mais expresso, claro, evidente, o uso do poder político através da manipulação do direito para atingir finalidades particulares. Não é? Trazendo a discussão para o cenário político no Brasil, nós temos elementos potencializadores dessa crise. Qual seja? Bom, primeiramente, no Brasil, há uma personificação do governante. O governo, por si só, coerente, coeso, ou da forma imaginada lá atrás, ele tem que ser despersonalizado. Isso ainda é um resquício da sociedade patriarcal. Patriarcal. Né? O governo... A pessoa mais importante do que a ideologia. Né? Perfeito. O governo, ele é despersonalizado por quê? Para atender o povo. Para o bem do povo e pelo povo. Sim. Não é? A partir do momento em que se tem uma personificação do seu governante, um heroísmo, passa-se a não mais atender esse caráter e o governo fica ligado, fitado, dependente, portanto, de uma pessoa. Você acha que a alternância ela faz parte desse controle moral, ético e até legal, que a alternância a alternância relevante? É tão relevante. Para que ninguém se crie raízes, como você diz, né? Isso mesmo. No poder e passe a deturpá-lo cada vez mais nos 3 aspectos que o senhor citou aí. Isso tudo, né? A alternância é justamente para que não haja uma perenidade dessa popularidade do governante, né? Porque a partir do momento em que o governo passa a ser personalizado e ligado aos atributos de uma pessoa específica, essa pessoa ela é erigida à condição maioral, à condição quase que heroína. Sim. Então, fica sendo como o seu salvador da pátria, né? Ou algo assim, tanto que muitas vezes passa a ter uma importância bem maior do que o partido que o levou àquela eleição. Quando, então, o partido fica dependente da figura daquela pessoa e não o inverso. Com essa personalização, com essa inflação dos atributos pessoais, essa pessoa tende a manter-se no poder. Com isso, ela vai agregando elementos que permitem que ela, ou alguém por ela escolhido, mantenha-se no poder. Vai amealhando cada vez mais influência, cada vez mais influência. Poder, cada vez mais popularidade. E com isso... disfarça, né, uma ética que, na verdade, está sendo deturpada. Perfeitamente. E com isso, as estruturas do governo democrático vão sendo ruídas. Não é? Por quê? Porque deixa-se de governar pelo povo para o povo e pelo bem do povo para nortear todo o poder na consecução de fins escusos. Não é? Essa crise, portanto, num panorama muito resumido, Sim. Ela se deve, portanto, a um déficit de legitimidade. Se nós formos analisar a história, todos os governantes no Brasil que não acabaram o seu governo tiveram, em certa altura, um déficit dessa legitimidade. Alguns dos integrantes da legitimidade foram aviltados, se não todos. Né? E essa crise, ela traz uma evolução perniciosa, né? Porque o Estado deixa de ser funcional para atingir, concretizar direitos fundamentais e passa a ser marxista. O que é o Estado marxista? É um Estado cujo valor econômico interessa mais do que a concretização dos direitos fundamentais. Então, os interesses e direitos da população são deixados em segundo plano para que os interesses macroeconômicos falem mais alto.
Quando então nós passamos para um outro elemento perigoso. Surge, além do poder judiciário, executivo, legislativo, pessoas despersonalizadas que causam um deslocamento do poder. Quais são elas? Partidos políticos e grupos econômicos. Quando se permite, se opta por um Estado marxista, quem tem ou quem pode empreender força econômica no Estado tem primazia de atendimento. Então, passa-se a haver, primeiramente, uma personificação do poder. Depois, tem-se partidos políticos que conseguem o poder, ou pelo menos conseguem influenciar na distribuição do poder em benefício de seus correligionários ou de grupos econômicos que conseguiram, de certa forma, injetar dinheiro em campanhas públicas. Tem um outro elemento também, doutor Daniel, da legitimidade, que nós esquecemos de debater. A legitimidade do governante também ela é ferida pela escolha da população, pela vontade do povo. Né? Então, o governante ele deve ser ético, legal, moral e escolhido pelo povo, mediante mecanismos objetivos, pautado em procedimentos estabelecidos para a livre escolha do governante. Quando se tem esse elemento despersonalizado junto com o partido político, que é o grupo econômico, a gente se depara com injeções financeiras em campanhas eleitorais. Como nós estamos sabendo, estão vindo à tona várias provas de que não só o atual governo, como os anteriores, recebiam doações oriundas de desvios de recursos. E essas doações ilícitas propiciaram aos atuais detentores do poder condições financeiras muito maiores do que seus adversários para manter-se no poder. Pelo dinheiro, pela força do dinheiro, o voto foi comprado. Né? Por vários fatores. Quando se mexe, se interfere na vontade popular pela força do dinheiro, o próprio sistema eleitoral é corrompido. Então, nós só não temos mais representantes do povo, mas representantes da força econômica. Então, aí cria-se todo um cenário que justifica a crise de hoje. Nós estamos vendo aqui, na verdade, é lógico que eu estou falando aqui em termos noticiários do que veio ao nosso conhecimento, né? Mas nós estamos vendo aqui um sistema patriarcal, patrimonial, imperialista, reinante no Brasil há muito tempo, em que grupos econômicos aliados a partidos políticos começaram a sangrar recursos públicos fitado apenas a manter os atuais governantes no poder. Né? Então, que essa crise ela emergiu, aflorou com mais veemência nos últimos tempos, mas ela é uma coisa que, na sua opinião, vem sendo construída ao longo de várias décadas, que esses grupos vêm se aproveitando para se manter lá no poder, quem está, e para continuarem da mesma forma. Eu vou um pouco antes. Na verdade, tenho para mim que o nosso sistema democrático ainda é muito forte. Porque nele vige livremente a imprensa. Isso é uma boa notícia. E através da imprensa, nós tomamos conhecimento de situações que ocorrem há décadas, séculos. Na verdade, doutor Daniel, essas constatações, elas não são novas. Se nós rememorarmos a história, desde a época da chegada no Brasil da coroa portuguesa, nós vamos lembrar que a coroa portuguesa não tinha dinheiro quando chegou no Brasil. Ela precisava amealhar recursos financeiros. Então, o que ela fez? Começou a vender títulos de nobreza, né? De acordo com o poder, com o dinheiro injetado, era o título. Né? Então, até criou-se um adágio. Quem rouba é barão. Né? Quem rouba é ladrão. Quem rouba um pouco mais é barão. É barão.
Quem rouba e ainda esconde, vai de barão a visconde. Boa. Então, desde aquela época, os brasileiros já foram apresentados à corrupção. Naquela época, quando dizia-se santo do pau oco, é porque escondia-se ouro, né, dentro das estatuetas de madeira. Poder enganar o quinto. Para poder enganar o quinto. Né? Hoje, mudaram-se as formas. Hoje nós temos dólar dentro da cueca, agora, modo mais moderno, dólar em offshores. Né? Mudam seus mecanismos, mas o comportamento ético é o mesmo. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho e já continuamos com o Dr. Luciano Tertuliano falando da crise política e do papel do Poder Judiciário. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Estamos de volta com Agora é Lei, de volta com o Dr. Luciano Tertuliano, juiz da primeira Vara Federal de Assis. Doutor, e os efeitos negativos dessa crise? Pois bem, doutor Daniel, uma vez estabelecidas as premissas básicas da crise, vamos agora falar das consequências dela, né, dos efeitos. Que é o que mais nos afeta. Que mais nos afeta. Principalmente nós temos 5 efeitos bastante nefastos, né, que eu queria abordar aqui, lógico, se houver tempo, né? Claro. O primeiro deles eu nomino de desvirtuamento retórico como um instrumento de controle das fontes políticas e jurídicas. O que é isso, né? Esse nome monstruoso. Na verdade, quer dizer o seguinte: manipulação discursiva. Né? A partir do momento que um governo está em crise, por carecer de legitimidade, por não se subordinar aos aspectos legais, por seus governantes não serem éticos nem morais e nem estarem focados na realização de direitos fundamentais, o que acontece? Ele passa a manipular a sociedade ao sabor do seu gosto. Por exemplo, não vou citar aqui, fulanizar a política pública, mas algumas políticas públicas desse governo foram inegavelmente importantes. E eu cito aqui o FIES, né, que deu acesso a muitos a curso superior, que nós não tínhamos até então. Lamentavelmente, esse FIES hoje está em decréscimo, falta de recursos, mas é um programa muito bom. Mas outros programas vieram sobre o viés de combater e erradicar a pobreza. Né? Na verdade, combate-se a pobreza num objetivo de tornar aquele administrado o quanto antes independente. Quanto mais rápido ele deixar de ficar dependente do governo, mais rápido ele será desenvolvido. E mais rápido a sua pobreza será combatida. Né? Só que da forma como foi colocada no Brasil, essa política ela veio divorciada de um estímulo de qualificação do beneficiado, seja a qualificação educacional, seja laborativa. Ao contrário, se ele trabalhar, ou se alguém da família trabalhar, ele perde benefício. Então, veja, nós, a pretexto de combatermos a pobreza, tornamos pessoas reféns de um governo. Né? E esse desvirtuamento retórico, essa manipulação discursiva, ela não é apenas política, ela também é legislativa. Tomo aqui a liberdade de trazer a discussão a famosa PEC 33, né? Que visou tirar do Ministério Público
o poder de investigação. E diga-se que essa PEC veio à tona logo após o STF, o Supremo Tribunal Federal, o guardião, né, da nossa lei maior, dizer que realmente o Ministério Público tem poder de investigação. Agora, como quem tem poder de investigação não é interessante àqueles que cometem atos ilícitos, os governantes tenderam a quê? A criar uma norma, né? Ou seja, manipular discursivamente uma norma que visava, ao final, apenas protegê-los. Quanto menos gente tiver para investigá-los, mais liberdade se terá para cometer as atrocidades ilícitas que nós sabemos que cometem. Então, veja-se, dão um argumento para editar uma lei, quando, na verdade, o objetivo é outro. Então, a lei, ela passa a deixar de ser expressão da manifestação e vontade popular para ser instrumento de realização de interesses privados. Ou seja, não basta cometer atos ilícitos, não basta exercer um governo tendente a concretizar interesses privados. Também é preciso se resguardar para as consequências. Então, disso nós vemos que o Poder Judiciário ele não tem um aspecto só naquele momento em que as crises acabam batendo às suas portas, já como crise, mas também de impedir que determinadas situações venham a justificar crises futuras. Isso Sem mesmo. fazer exercício de futurologia, mas o Poder Judiciário pode atuar na prevenção de crises. Isso mesmo. É mais ou menos isso que... Nós vamos abordar depois, com muito vagar, né, a contribuição do Poder Judiciário, que vai ficar para o final, mas o papel importante, primordial do Poder Judiciário é fazer o quê? Estabilizar as expectativas normativas, concretizar o que está previsto em lei. Né? Daí que o STF pronunciou-se favoravelmente ao poder investigatório do Ministério Público. Né? E lógico, nesse caminhar da crise, até chegar ao ponto que está, o Poder Judiciário foi chamado várias vezes, né? a decidir, a encarar, a reafirmar a autoridade do direito. Né? Bom, a segunda consequência que nós temos, ela implica num esvaziamento semântico do interesse público. Mas o que é isso? O interesse público tem um valor. Né? A finalidade da lei é atender ao interesse público. Logo, o governante, que deve submissão à lei, também deve atender ao interesse público. Só que interesse público é um conceito demasiadamente excessivo. E é genérico. Ele é, por sua essência, genérico. Não há como você estabelecer limites objetivos de o que é e o que não é interesse público. É o caso concreto que vai demonstrar. No entanto, não é assim também tão genérico, dependente unicamente do caso concreto. Não. Nós vamos agora rememorar de novo os objetivos, finalidades e princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Qual seja, realizar a dignidade humana, realizar o desenvolvimento social e e erradicar a pobreza. Além de outros que aqui não vou enumerar porque demandaria muito tempo. Mas é para isso, esse é o interesse público. Esses são os viés pragmáticos que o governante deve buscar. Então, nós concluímos, então o interesse público é aquele que visa concretizar cada um desses direitos. É isso mesmo. Estamos, portanto, estabelecendo um panorama do que é interesse público. Bom, quando o governante, já divorciado da legitimidade, né, então o seu poder não passa mais a ser controlado pelo direito e nem mais aceito pelos governados, ele tende a descambar ainda mais, certo? Realizando atos de interesse eminentemente particular, correligionário. Exemplo. Há algum interesse público maior no Brasil hoje do que concretizar o direito à saúde da população brasileira?
o direito à educação, à segurança, é lamentável, é digno de deploro nós verificarmos dia após dia situações de desamparo na saúde pública, não é? Escolas públicas desprovidas de carteira, de professores mal remunerados, esquecidos na política governamental, segurança que hoje nós temos que reforçar a privada porque não temos a pública suficientemente, né? Agora, mesmo tendo todos esses interesses públicos no Brasil a serem atendidos, o governo prefere muitas vezes financiar obras faraônicas em países estrangeiros, fazer doações de grande monta para os países africanos, o que justifica, o que demonstra que esses interesses em ajudar países estrangeiros seja maior do que voltar os recursos públicos para o povo brasileiro. E veja que tanto a doação a países africanos quanto o aporte de recursos para obras em outros países são rotulados do que? Interesse público. Então, os governantes, já sem a legitimidade, passam a esvaziar o valor, o conceito, o conteúdo de interesse público. E tudo passa a ganhar esse rótulo. Quando, na verdade, nós vemos que não é bem assim. Não é? Pelo menos, no meu viés, no viés constitucional que nós temos, não é bem assim. Se um governante não consegue primar por concretizar os objetivos fundamentais da República que ele representa, não deve, então, tentar fazer isso num país estrangeiro, antes de atender o seu país, os seus governados, os seus súditos. Mas, muito bem, as consequências vão além. Como nós dissemos aqui antes, doutor Daniel, o poder para que ele realize a sua função de permitir uma convivência pacífica na sociedade brasileira, ele deve ser, portanto, limitado. Daí, o senhor relembrou muito bem Montesquieu, né, da regra de separação de poderes. A separação de poderes no Brasil é uma norma constitucional fundamental. Ou seja, ela foi conquistada com muito esforço, né, a custo de muito sangue, de muita batalha, de muita discussão. E para que serve? Ela serve justamente para estabelecer a diferença entre o poder executivo, legislativo e judiciário, né? Limites e contrapesos. Lógico que um poder deve respeitar o outro, a sua independência, mas deve sempre agir quando aquele poder não fez o que tinha que fazer. Não cumpriu o seu papel, né? No Brasil, no entanto, não é bem assim. Há um abrasileiramento da separação de poderes que leva ao colapso democrático. Essa é uma teoria interessante. Pois é. A democracia, ela se perfaz, primeiro, pela força imperativa da lei. Segundo, pela legalidade dos atos do governo. Terceira, pela realização dos direitos fundamentais. Nós vamos ver que nesse abrasileiramento, nenhum desses institutos são observados, né? Como que ocorre esse abrasileiramento? Nós já aqui incluímos a discussão, na verdade, a política passa a ter outros integrantes de poder que não apenas os três poderes. Não é mais o executivo, o legislativo e o judiciário, mas são esses três, junto com partidos políticos, junto com conglomerados econômicos. Há um deslocamento de poder. Ele sai das três esferas constitucionalmente previstas e passa para as duas. Então, o interesse partidário, aliado a pessoas com recursos financeiros bastante, faz com que o poder saia da mão dos três poderes constituídos. Isso leva a vários desmandos, né? Primeiro, nós vimos que, uma vez tendo poder, que, aliás, o poder, ele é a capacidade de determinar ou de influenciar que alguém determine. É a disputa por um espaço de determinação.
Quando isso acontece, desloca-se o poder para pessoas despersonalizadas e, lógico, divorciadas daquele interesse fundamental, mas apenas focado em realizar os seus interesses. Né? Não estão nem um pouco preocupados com ética, com legalidade e com moralidade. Nem um pouco preocupados só com na verdade, o poder isso, do próprio interesse. E eles são, na verdade, aproveitadores da crise. Porque a crise nada mais é do que uma situação momentânea de desorganização das instituições públicas e, principalmente, de fragilidade do sistema. Então, essas pessoas, elas aparecem para aproveitarem-se dessa fragilidade, dessa desorganização. Né? E aí sim, o seu intento de almejar recursos próprios, para eles, ele é exitoso. Né? Quando isso acontece, vários mecanismos dos 3 poderes constitucionais ficam dependentes desses poderes, desses 2 políticos, partidários e econômicos. Tanto é que nós vimos aqui, está sendo objeto da Operação Zelotes, a edição de MPs que visava atender o interesse unicamente de concessionárias públicas, de empresas montadoras de veículos, que nós sabemos que no Brasil talvez seja um dos maiores conglomerados econômicos. Né? Montesquieu dizia que, mais ou menos assim, que quando o poder executivo está atrelado ao poder judiciário de uma certa maneira, que este magistrado, esse corpo de magistratura vai fazer leis tirânicas para executá-las tiranicamente, né? Então, talvez ele não tenha imaginado essa situação de que não é só essa preocupação de concentração do poder, né? É também uma preocupação de que essas instituições percam sua força e ela se dissemine para grupos que não têm nenhuma legitimidade. E o senhor tocou no ponto, que eu vou abordar agora, de alta relevância. Porque, por que eu digo que este abrasileiramento, né, da separação de poderes leva ao colapso democrático? Porque passa a haver um poder de influência muito forte nos demais poderes. E o nosso exemplo maior hoje no judiciário é a forma de chegar-se ao STF. Né? Como que os ministros do Supremo Tribunal Federal hoje são nomeados? Esse é um debate bastante aprofundado. Né? Aprofundado. E eles chegam hoje ao poder meramente por força política. Então pense o senhor, aquele governante, né, que já não tem tanta legitimidade assim, já não é mais ético, não é mais moral, já esqueceu dos direitos fundamentais, e associou-se a partidos políticos numa partidarização do governo e a entes financeiros fortes, eles tendem a levar ao poder pessoas que podem, de uma forma ou de outra, atender aos seus interesses. Porque uma vez empossado ministro, ou do STF, ou do STJ, ele passa a ter garantias típicas do cargo de juiz. Né? Tanto é que nós temos juízes hoje da Suprema Corte que não são juízes de carreira. Né? Então, conseguiram chegar ao cargo de juiz através de instrumentos eminentemente políticos. E, para não divagar a questão, deixar muito genérica, basta ver que a Polícia Federal investiga hoje a nomeação de um ministro do STJ que compactuou com o governo no intuito de tentar conceder ordem de habeas corpus para presos na Operação Lava Jato. Ou seja, condicionou a nomeação dele como ministro a isso. Tanto é, e aqui não estou dizendo que de fato ele fez ou não fez, mas tanto é que ele foi o único voto vencido que votar pela concessão de ordem de habeas corpus nos casos especificados. Fazer ou não fazer é uma situação, mas só a cogitação disso já mostra a fragilidade do sistema. E, doutor Daniel, não é mera cogitação. A gente se depara com as cogitações e com as concretizações delas. Sim. Quando, então, o liame entre uma e outra nos permite ver que realmente aquilo foi verdadeiro. Doutor, vamos fazer um breve intervalo, já continuamos com o nosso papel do Poder Judiciário nas crises políticas. Muito obrigado.
anda grávida, precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Estamos de volta com a discussão sobre o papel do Poder Judiciário nas crises políticas. Doutor Luciano. Vamos lá. Continuando nossa conversa, doutor Daniel, eu queria falar agora sobre o outro efeito dessa crise política, que é o governo despótico, o governo pelo medo. A partir do momento em que se esquecem aqueles integrantes da legitimidade, e colocam-se políticas públicas travestidas de públicas que, na verdade, visam outra finalidade eleitoreira, as pessoas desse programa social passam a ser, como disse anteriormente, reféns do governo. Né? E o governo, então, passa a usar essa dependência como política de campanha. Se nós relembrarmos aqui na última campanha, o principal mote da campanha foi: se a oposição ganhar, vão perder isso, 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 isso. Então, a possibilidade de perder tais direitos é um instrumento de governo pelo medo. A pessoa com medo, ela não pensa outra vez. Ela não pensa na república ou na sociedade, ela pensa nela. Eu não vou eleger alguém que pode, de repente, cortar tais benefícios porque eu me acostumei com eles. Isso é muito disseminado, porque se nós voltarmos um tempinho atrás, não muito longe, se dizia que se certa ideologia chegasse ao poder, se implantaria um comunismo ao modelo cubano no Brasil, né? É também pelo medo. Né? Também, principalmente pelo medo. Mas a questão se agrava. Enquanto os governantes pretendem controlar pelo medo as pessoas menos favorecidas, até se entendam que ajam assim, porque são as pessoas, em tese, menos cultas e que, portanto, não tiveram educação suficiente e não têm condições de se voltar contra esse governo. Até porque não compreendem, né, dada a sua parca condição cultural. No entanto, esse desvirtuamento do poder sem controle, ele é tamanho que passa a tentar controlar, também pelo medo, as instituições republicanas. Eu vou fazer alusão aqui a um áudio que o Dr. Sérgio Moro trouxe à tona, onde nós vimos o investigado Lula dizendo claramente: nós temos que colocar medo no Sérgio Moro. Mas não é o Sérgio Moro, é o Poder Judiciário. Ou seja, eles também pretendem agora controlar despoticamente os poderes constituídos. Certamente fazem assim com o poder legislativo a nível nacional, certamente fazem, porque o Brasil hoje não tem oposição. Não é? Agora, querer fazer isso também com o Poder Judiciário é realmente voltar a que disse Santo Agostinho, que não são mais governantes, mas são bandoleiros. Né? Bom, além do governo despótico, nós ainda temos uma outra consequência muito importante, que é o efeito pedagógico social negativo que um governo em crise pode implantar. Por que isso? Porque as pessoas administradas tendem a espelhar-se pelos atos e comportamentos de seus administradores, de seus gestores públicos. Né? Até, se o senhor me permite, no programa anterior nós discutimos a participação, né, a inclusão, e nesse aspecto eu dizia que as instituições, quando elas incluem, as pessoas tendem a aceitar melhor também aquelas classes que precisam ser incluídas, né? Que estão excluídas. E vem de encontro a essa... Com certeza. Quando você
dá um bom exemplo, a sociedade também responde. Sim. Né? Quando você dá um mau exemplo, igualmente. Vamos aqui estabelecer mecanismos para que a gente possa aferir melhor essa consequência. Qual é o comportamento hoje de um investigado? Ou da Operação Lava Jato, ou da Operação Zelotes, ou de qualquer outra operação? É voltar-se contra o juiz. É voltar-se contra o procurador de justiça, ou da República, ou o promotor de justiça que investigou a pessoa. É atacar a instituição. Raramente se fala em fatos. Raramente se debate os fatos criminais acusados. Prefere-se atacar aquelas pessoas que estão... A defesa sai do campo do jurídico e vai para o campo do político. Isso mesmo. Preferem atacar as pessoas que estão constitucionalmente autorizadas a reafirmar a autoridade do direito. Né? O que isso causa, doutor Daniel? Causa para a sociedade uma alteração da referência de justiça. Justiça não é mais aquela que nós vimos, desde a origem, ela é o fundamento maior do governo, que é o que? Dar a cada um o que é seu e reafirmar, sempre que possível, a autoridade do direito através de pessoas autorizadas para tanto. Né? Hoje não. Hoje o referencial de justiça com esse governo passa a ser embaralhado. A justiça é aquela que atende a mim, não que é contra mim. Parece que eu estou falando de algo muito genérico, mas eu vou dar um exemplo aqui de Assis, para que nós possamos perceber como há hoje um desvirtuamento social da base de referência da justiça. Ficou notório, né, foi objeto da imprensa livre no Brasil, duas decisões por mim preferidas neste mês de março. A primeira delas, uma ação popular, em que eu entendi presentes os requisitos e concedi uma ordem judicial liminar para impedir o senhor Luiz Inácio Lula da Silva de tomar posse como ministro-chefe da Casa Civil, por entender que o ato estava nulo por desvio de finalidade. Foi interessante ver como que a sociedade me acalmou. Sabe, recebi apoio, não que eu precise, porque o juiz não age para buscar afirmação ou infirmação de ninguém. Ele age para buscar justiça. Por isso ele tem as garantias, né, que a Constituição... Tem as garantias, não é? Quando eu dei essa decisão, pessoas do Brasil todo que eu não conheço, nunca ouvi falar, fizeram questão de me mandar uma mensagem, parabenizando, congratulando pela coragem. Eu ia aqui nos comércios da cidade, as pessoas me parabenizavam. Fiquei feliz? Lógico que fiquei feliz. Inclusive, um estagiário meu melhor aluno, inclusive, disse assim: doutor, o senhor está feliz com a repercussão? Não, com a repercussão não. Estou feliz com a justiça. Porque essas pessoas que hoje me elogiam, amanhã podem me criticar. E parecia que eu estava numa premonição. Porque uma semana depois, eu dei uma decisão determinando a prisão de 2 empresários aqui da cidade, né? Empresários multicondenados, e que as minhas sentenças foram analisadas pelo Tribunal em grau de recurso e as condenações foram mantidas, e que daí eu passei a ser o vilão da história. As pessoas aqui, por circunstâncias que eu não conheço, mas pela ligação dessas pessoas com a sociedade, acharam que eu tinha agido errado. Cada um tem a liberdade de entender o que bem quiser, não é? Agora, quando eu comecei a sair na cidade, nos comércios, depois dessa decisão, alguns acharam no interesse de vir me questionar por que eu teria dito isso. Eu até tive que dar uma resposta para uma empresária aqui da cidade. Ela disse assim claramente para mim: a decisão do senhor da semana passada foi melhor do que essa, né? E eu perguntei: mas por quê? Ela falou assim: não, porque essa a gente conhece as pessoas. Eu falei: então, porque conhece, pode ser preso. Ela falou assim: não, que a gente conhece. Eu falei assim: olha, permita, eu acho que o senhor não conhece. O senhor nem sabe o porquê que levou à prisão, né? Mas, enfim, procurei limitar aí, porque a questão... Mas o que eu quero dizer com isso? A mesma sociedade assisense que em 13 de março
foi fazer uma passeata pedindo justiça, moralidade contra o Lula, não aceita a justiça contra as pessoas que conhecem. Quer dizer, a sociedade perdeu o seu referencial de justiça. Sim, Né? e é o efeito negativo. Efeito né? negativo. Efeito pedagógico negativo. Pedagógico negativo. Né? Se vale no direito não só de não gostar, o que é natural, o que é lógico e devido, mas de questionar a decisão judicial por meios que não são próprios. Não é? Sim. E aí, eu trago à monta, doutor Daniel, um efeito pedagógico bastante grave também nesse ponto. Essa minha decisão, no que pertence aos empresários aqui, ela foi tomada com base numa decisão do STF. O STF mudou a sua posição para permitir a prisão nos termos em que foi deferida, certo? Foi concretizado. E é típico do pluralismo jurídico as pessoas terem ideologias diferentes e conviverem harmonicamente. Então, tem grandes advogados que não concordam com a posição do STF, outros que concordam, enfim, cada um na sua ideologia. Isso é rico para o sistema democrático. Sim. Agora, quando acontece isso num caso concreto, e essas pessoas vêm a público repudiar uma decisão de um juiz ou de outro, e não é porque foi minha, mas pode ser de outro juiz, eles passam a jogar a sociedade local contra o juiz. E aí está o perigo. E aí, disso pode desencadear risco para mim, para minha família, para as pessoas próximas de mim. Né? E tinha até uma coisa interessante, alguns anos atrás, agora há muito tempo eu não ouço isso, mas ouvia-se muito, a polícia prende, o juiz solta. Isso era uma forma de jogar a população contra a visão do juiz, porque o juiz ele aplica a lei, ele não cria a lei, né? Ele não cria mecanismos de manter ninguém preso, e quando às vezes acontece dele ser um pouco mais rigoroso, ele sofre as consequências. Doutor, eu nem diria rigoroso, eu diria aplicador das consequências legais para os atos cometidos. Sim. Né? Rigoroso no sentido de que uma interpretação mais... Cumprir a lei, né? Isso, exatamente. Mais literal, né, da lei, mais assim, não é isso mesmo. E isso revela também, doutor, um déficit de déficit ético da própria sociedade. Sim, claro. Né? Ela só aceita a justiça desde que a justiça não atinja a si ou aos seus. Perfeitamente. É um conceito subjetivo de justiça. Subjetivo. Né? Por que é justo prender o Lula, mas não é prender outras pessoas? Que, aliás, doutor, é bom que se registre que eu apliquei essa posição do STF com relação a todos os réus, e não apenas a esses empresários da cidade. Mas por que é justo? É que alguns ganham repercussão. Né? Porque é justo prender o Lula e não prender a essas pessoas que já foram condenadas e já recorreram. Né? Então, esse é o efeito pedagógico da crise de Estado. Bom, queria falar agora, se o senhor me permite, logicamente, né, do papel do Poder Judiciário nessa crise política. Lamentavelmente, o Poder Judiciário, ao qual eu pertenço, tem contribuído, ao meu ver, negativamente para essa crise política. O que se espera do Poder Judiciário? Se espera que ele realize as expectativas normativas, que concretize o direito e a justiça para quem quer que seja. Não é? Por isso mesmo, como o senhor bem lembrou, o juiz, o magistrado, ele tem garantias constitucionais que permitem a ele decidir livremente, sem ficar dependente de um segmento social ou de outro. Até dos próprios tribunais, né? Dos próprios tribunais, né? E, dentre eles, eu destaco o mais importante, que é a independência funcional. Né? Outro, que é a vitaliciedade. As pessoas mas a vitalício. O cargo é vitalício, é como garantia, né? Para que o juiz possa efetivamente desempenhar suas funções. Né? Sem medo, né? Sem medo. E o poder Judiciário, ele sempre vive um dogma, né? Se ele atende às classes dominantes e não atende às dominadas, ele é mal visto pelas classes menos favorecidas. Se, ao contrário, ele atende as menos favorecidas e não as dominantes, ele passa a ser mal visto pelas dominantes. Em resumo, ele sempre vai estar em atrito com uma classe ou com outra. Isso, por si só, já justifica as garantias que o juiz deve ter. Né? Claro. Mas não é só isso.
por que eu digo que o Poder Judiciário hoje está contribuindo negativamente para essa crise? Primeiro, como bem o senhor disse, há uma falha institucional na nomeação de ministros da Suprema Corte por viés estritamente político. Né? Embora a nossa Carta Magna diga o seguinte, poderá ser ministro do STF, dentre outros requisitos, quem tenha notável saber jurídico e reputação ilibada, né? Quando aplica-se essa norma constitucional para escolher esses ministros, esquece desses requisitos. Mais uma consequência do desvirtuamento retórico para controlar as fontes jurídicas e políticas. Nomeiam-se ministros pessoas que não atendem a esses dois conceitos fundamentais. E sem, novamente, fulanizar, eu vou aqui dar exemplo de que pelo menos 2 ministros que lá estão foram nomeados enquanto réus em ação por improbidade administrativa. Outro ministro que, notoriamente, o seu conhecimento jurídico não está no mesmo nível dos demais, mas que traz em sua carreira o fato de ter sido advogado de um partido ou de outro, em regra do partido governista, né? Então, desvirtua-se uma norma constitucional para erigir a condição de ministro da Suprema Corte pessoas ligadas à ideologia partidária. Para fazer uma justiça, para realizar uma justiça cega, o juiz ele tem que ser naturalmente imparcial. Isso. Imparcialidade é o princípio natural do juiz. Né? E aqui, doutor, eu queria dizer como que essa imparcialidade se concretiza. Né? Lógico, quando o juiz pega um processo, na exata medida que ele vai lendo as provas, a sua imparcialidade vai ruindo. Ele já começou a formar a sua convicção com base nas provas. Sim. E aí tudo bem. Aí é a realização da justiça. Agora, quando ele, antes de abrir o processo, fala, vou decidir dessa forma, por viés partidários ou coordinários, aí sim a imparcialidade foi se exaurida. Né? Então, a primeira contribuição negativa do Poder Judiciário é essa. Por quê? Porque esse governo, com todos esses pontos negativos que eu já reiterei aqui várias vezes, ele vem a voltar-se contra o próprio Judiciário. Tanto é que nós vivemos agora, nesse momento, uma reiteração de um comportamento da chefe do Executivo que adentrou no orçamento do Poder Judiciário e diminuiu. Ou seja, com isso, tirando parte do orçamento que era destinado ao Judiciário, que, aliás, pautado em norma constitucional, o que ela faz? Ela enfraquece o Judiciário. Por quê? Porque, primeiro, a estrutura necessária para tanto vai ficar debilitada, né? Porque já não tem muito dinheiro, não tem o dinheiro que precisava, o recurso público necessário. Depois, tendo esse enfraquecimento financeiro, ela consegue limitar a atuação da Justiça. Por quê? Porque daí leva a Suprema Corte a tentar negociar com o Poder Executivo. A ter uma relação de dependência. Né? Agora, outro fator muito importante que eu queria destacar também é a politização da Justiça. O Brasil hoje vive um momento em que assuntos políticos são deslocados indevidamente para o Judiciário. Assuntos como, por exemplo, uso de células-tronco, anencéfalo, homoafetividade, início da vida para o aborto, todas com caráter eminentemente político, que poderiam ser resolvidos através da função própria legiferante, são deslocadas para o Judiciário. E por quê? Porque, obviamente, o político que votar contra ou a favor de alguma dessas... vai sofrer as consequências. Sofre as consequências através do quê? Da urna. Sim. Ele perde votos. Porque a sociedade é muito dividida nesses Muito aspectos. dividida. Então, o que se faz, mais uma vez? Manipula discursivamente o processo legiferante. Lança para o Judiciário. É o Judiciário que vai ficar com a consequência negativa de defender uma posição
ou outra. O judiciário é liberal demais, é conservador demais. E o que acontece, doutor? Aí, para a sociedade, quem passa a ser o inimigo? Poder judiciário. Poder judiciário. Aí, então, com esse plano estabelecido, fica fácil ao governante tolher direitos e garantias do judiciário. Porque a própria sociedade já está contra o judiciário. Para finalizar, doutor, qual que o senhor acha que seria a forma de escolha das Supremas Cortes que viesse a garantir uma maior independência do judiciário? Não digo nem em relação somente aos poderes políticos mais próximos ali, mas também com relação a toda essa questão que pode gerar uma crise, né, da participação da sociedade, de jogar a sociedade contra esse ou aquele poder. Qual seria a melhor forma de se ter aí, de se chegar ao cargo de ministro, que é uma função muito relevante de salvaguarda da Constituição, que é a nossa lei maior? Isso mesmo. Eu peço licença, doutor, antes de falar sobre esse ponto específico, eu queria dizer um pouco sobre como o STF deve agir para conter, não é, esse enfraquecimento norteado pelo Executivo. Uhum. Ao meu ver, doutor, não é, e que é uma posição minha, claro, a coragem está carente no Judiciário, principalmente na Corte Suprema. Por exemplo, está lá na Lei de Responsabilidade Administrativa. Qualquer ato que viole as garantias e a liberdade e independência do Judiciário. A partir do momento em que o chefe do Poder Executivo vilipendia os direitos orçamentários do Poder Judiciário, ele está cometendo crime de responsabilidade. Caberia, então, aos ministros acionarem os mecanismos para que essa presidente fosse responsabilizada por crime. No entanto, não fazem. Por quê? Porque muitos ali foram por ela indicados. Não é? Mas agora, indo à sua pergunta, doutor, e aqui eu quero lembrar que a AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, em conjunto com outras associações de magistrados, tem proposto um projeto, né, para os parlamentares de emenda constitucional para alterar o mecanismo de eleição de ministro do STF, que deixaria de ser eminentemente político, mas passaria a contar com indicações de todas as sociedades, de todos os segmentos sociais. Do Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, enfim, para retirar esse caráter só político atualmente vigente. Né? Isso é muito importante, porque você consegue, com isso, diminuir o poder político na indicação de ministro. Mais ou menos como é a formação do Conselho Nacional de Justiça. Mais ou menos com essa formação. Desse tipo de... E para finalizar, doutor, além disso, eu queria deixar claro que é um projeto também meu, é um projeto de tese, né, do meu doutorado, em que eu vou propor a questão de uma espécie de um conselho de política. É composto por, em sua maioria, né, juízes, advogados, membros do Ministério Público, e na sua minoria, pelo menos um quinto, por políticos. A esse conselho ficaria assegurado o julgamento de questões éticas de parlamentares. Seria, portanto, um controle heterogêneo da ética da política no país como instrumento no combate à corrupção. Muito interessante. É basicamente como funciona o Conselho Nacional de Justiça. Isso mesmo, né? Então, nós, aos poucos, vamos tirar esse subjetivismo, né, que hoje impera tanto na nomeação do ministro quanto na punição disciplinar de parlamentares que cometem atos ilícitos. Porque eles mesmos se julgam, não é mesmo? Queria agradecer imensamente a participação do Dr. Luciano Tertuliano, juiz federal da Primeira Vara Federal de Assis, e disponibilizar o nosso canal para quando o doutor quiser falar sobre relevantes temas, como foi hoje. Agradeço imensamente. Eu que agradeço, doutor Daniel, a oportunidade de estar aqui debatendo um assunto de tamanho interesse, de consequências
infindáveis, né? E é preciso que a sociedade esteja cada vez mais perto desses problemas e programas como o do senhor propiciam essa aproximação. Muito obrigado mesmo, foi um prazer estar aqui. Obrigado. Até o próximo Agora é Lei.